A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Ruth, aleluia, capítulo 2, verso 19 em diante, continuação, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões, guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pai, acampa Teus anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, do nosso cônjuge, da nossa casa, em nome de Jesus, vai repreendendo todo o mal, toda armadilha e toda cilada, tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus, que nada fica oculto, Senhor, aos Teus olhos. Pai, o Senhor é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus santo, é um Deus que sonda, que conhece e que vê aquilo que o homem não vê. Senhor Deus, o Senhor escuta aquilo que nós não escutamos. Então, Senhor, esteja, Senhor, ao nosso favor no dia de hoje, nos livrando, nos dando direcionamento que eu te peço em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó. Ele disse à sua sogra então, onde colheste hoje e onde trabalhaste, bendito seja quem te reconheceu. E ela declarou à sua sogra o que lhe tinha acontecido, com quem tinha trabalhado, e disse o nome do varão com quem trabalhei hoje é Boaz. Veja, aqui Ruth, ela foi para os campos colher as espiga de milhos pequenas, aquelas deixadas para trás, as migalhas, né? Uns grãozinhos restolhos ali. E ela então foi colher nos campos de Boaz. Boaz, ali, parente do seu marido, né? Parente do seu marido falecido. E ela foi encontrado graça nela, favor em Ruth. Ruth, que era uma moabita, e ali ela agora encontrava o favor de Deus, porque ela decidiu servir a um Deus grande, a um Deus poderoso, um Deus único, e Deus não olha como o homem olha, Deus não vê como o homem vê. E então Deus, ele olhou o coração de Ruth, que estava totalmente voltado para ela, estava totalmente voltado para ele, né? Então Deus, ele não é que nem o homem que pinga, mas ele transborda, ele não olha as falhas passadas, mas ele olha o nosso arrependimento. E Ruth, ela decidiu, mesmo ali, né, Noemi fez o papel daquela que enfraqueceu a fé, tanto de Ruth como de órfão, né, mas Ruth permaneceu. Órfão, ela estava mais fraca, por isso o alerta do Espírito Santo de Deus que nos direciona a nós tomarmos cuidados para nós não reclamarmos, para nós não desanimarmos, para nós não mostrarmos pontos negativos para aqueles que estão iniciando na fé, mas que nós venhamos mostrar o tamanho do nosso Deus. Aleluia! Assim como os espias, né? Que subiram para espiar a terra prometida. E apenas Josué e Caleb vieram ali dizendo que a terra era muito boa. E os outros já apontaram, a terra é boa, mas nela há gigantes. Então que nós venhamos entender que a terra de Deus, essa terra que nós estamos em Jesus Cristo de Nazaré, ela é muito boa. E o mal, ele não pode prevalecer, porque Deus é maior que todo e qualquer mal. Aleluia! Então nós vamos ver agora no capítulo de hoje que a Noemi pergunta onde ela esteve, onde ela trabalhou, qual terra ela esteve. Então ela declara que foi a terra de Boaz. Isso é uma identificação de que ali tinha um remidor. Por quê? Boaz sendo, vamos ler, ó, e disse Noemi a sua nora, seja ele bendito do Senhor, porque não recusou aos vivos a benevolência que teve com os mortos, né? Porque o marido e seus filhos era parente de Boaz. Então ele era bom, ele era um bom parente para aqueles que já tinham falecido. E agora ele não negou de benevolência com elas que estavam vivas, né? Disse-lhe, pois, Noemi, aquele homem é nosso parente e é um dos nossos remidores. Boaz, ele nos remete a Jesus, que é o nosso remidor. Boaz era o remidor dessas duas mulheres, porque nesse tempo em que a viúva, né, ficava sem nenhum bem, quando ali o seu marido tinha alguma dívida, o parente mais próximo poderia ser o remidor, poderia comprar aquela dívida e assim também tomar a viúva por esposa, né? Ela poderia, se o marido não deixou filhos com aquela mulher, então um parente mais próximo poderia ali comprar aquela dívida, ser o remidor daquela dívida, pagar a dívida daquela mulher e então casar-se com ela para continuar a descendência daquele homem. E ali Boaz era esse remidor.
ele poderia ser esse remidor. E nós vamos ver, ó, e Ruth, a moabita, disse: também me dito isto, ajunta-te com os meus criados, até que acabem toda a minha ceifa. Então, agora Ruth começa a declarar que ele não queria que ela fosse para outros campos, que ela permanecesse ali, sobre o olhar dele, sobre os cuidados dele, né? Ele usou de benevolência com ela. E Noemi respondeu a Ruth, sua nora: melhor é, minha filha, que saias com as suas criadas, para que não te encontre em outro campo. Veja, aqui Noemi direciona que a vontade de Boaz é que ela permanecesse nas terras dele. E assim é Deus, assim é Jesus, que quer que nós permanecemos nessa terra que frutifica, que nos abençoa, que nos direciona, que nos protege. Boaz, ele disse para que ela permanecesse ali e deu ordem aos seus criados para não mexer com ela. Né? Ela sendo uma moabita, e ela sendo uma viúva, ela poderia ali sofrer, né, abusos de outros homens, né, devido, né, que naquela época as mulheres, elas não eram tão protegidas, elas não eram tão cuidadas, então, ainda mais sendo uma estrangeira, né, em terra ali que não era dela. Então, foi dito que cuidassem dela. Já havia um sinal de que Boaz, ele tinha um cuidado, um zelo para com ela. E ela era uma moça muito bonita. E olhando esse cuidado de Boaz para Ruth, nós podemos ver o cuidado de Deus para conosco. Quando nós chegamos na presença dele, cheio de carrapichos, cheios de defeitos, cheio de problemas, e mesmo quando nós falhamos, ele pede que nós ficamos nessa terra que tem abundância, que é em Jesus de Nazaré, que nós venhamos permanecer na terra e no lugar certo, para que nós possamos crescer, prosperar, conhecer mais de Deus a cada dia, em nome de Jesus. E vamos ver no verso 23 que diz assim, ó: esteve, pois, colhendo junto com as criadas de Boaz, até que a ceifa das cevadas e dos trigos se acabou, mas habitou com a sua sogra. Que nós possamos permanecer nessa terra de Deus, né, colhendo os frutos bons e plantando em outras vidas, até que venha o fim de todas as colheitas, que até que o nosso Senhor Jesus venha para nos resgatar, né, para que ele possa nos levar para uma vida eterna, que nós possamos permanecer em Jesus, aleluia. Vai ter dificuldades, vai ter dia que você vai pensar em desistir, vai ter tempo em que você vai falhar, porque somos humanos, mas contudo permaneça na terra, aonde tem um remidor, que é Jesus de Nazaré, aquele que pode te limpar. Sabe qual é a diferença daquele que peca e daquele que permanece na presença do Senhor, mesmo pecando? É que aquele que permanece na presença do Senhor, ele pode ser lavado, remido. Aquele que se humilha diante do Senhor, ele é moldado, ele é lapidado, ele reconhece que ele carece das bênçãos do Senhor. Mas aquele que peca e sai da presença do Senhor, ele está abrindo mão de ser remido, de ser transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Entenda que Jesus veio e pagou o preço por mim e por você. E nós, todos nós, né, nós estamos sendo lapidados pelo Espírito Santo de Deus. E veja, aqui quando nós olhamos o cuidado de Boaz, que permite ela ficar nessa terra, mesmo ela não sendo merecedora, ela sendo uma moabita, mas quando ela volta ao Deus poderoso e santo, ela pode usufruir das bênçãos que ali também tinha. E vamos ler mais adiante no capítulo 3, que já diz assim, ó: ele disse a sua sogra Noemi: minha filha, não te tenho de procurar descanso para que fiques bens, né? Então, quer dizer, eu tenho que te dar uma segurança. Não é Boaz nosso parente, com cujas servas estiveste? Eis que ele padejará esta noite a eira das cevadas, né? Isso ia separar ali as cascas dos grãos naquela noite, né? E assim é o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, que separa, né, ali a nossa carne, né? Aleluia. Nós temos uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito, e nós temos que procurar alimentar o nosso espírito. Lava-te, pois, e te unjas. Então, quando fala para lavar, isto é redenção. Jesus, ele nos traz a redenção através do Espírito Santo de Deus. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e te ungirás,
que, né, representa aqui o revestimento do alto céus, né? O Espírito Santo de Deus nos revestindo, vestirá os teus vestidos. Então Deus nos dá veste nova, ele nos transforma, ele traz mudança tanto no nosso interior como no nosso físico. Nós já não falamos como nós falávamos antes. Nós estamos sendo moldados todos os dias e nós temos que tomar cuidado, porque quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos voltando a ser o que nós éramos. Talvez você esteja no início e ainda tem muitas coisas a serem mudadas em você. Mas o Deus poderoso e santo, o Criador do céu e da terra, ele tem poder de te transformar, de te mudar, de te lavar, de te ungir, de te restaurar e de te dar vestes novas. Aleluia. E ali, ó, e descerás a eira. Quando fala e descerás a eira, né, ó, lava-te e te unjas, vestirás dos teus vestidos e descerás a eira. Sabe o que quer dizer isto? Quando desce, significa, né, ali humilhar-se, descer, né, a eira. Então, nós temos que descer na presença do Senhor Jesus, nós temos que descer na presença do Espírito Santo de Deus, nós temos que nos humilhar diante de Deus, reconhecendo que sem Ele nós não conseguimos, mas que com Ele, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas não te darás a conhecer ao homem até que ele tenha acabado de comer e beber. Aleluia. E quando ele se deitar, observa tu o lugar onde ele se deitará, e irás e descobrirás os pés, e te deitarás ali, e ele te dirás o que tem que fazer. Veja, aqui não era uma forma, né, indecente, mas era uma forma dela mostrar, de se aproximar, né, ali, mostrando que ela era ali uma pretendente. Aleluia, aleluia. Então, essa instrução foi dada por Noemi para levar ela a um lugar de decisão, para ela tomar uma decisão. Aleluia. Então, ela ia se aproximar-se de Boaz. Aleluia, para poder ali herdar o que era dela por direito. Veja, nós temos que fazer tudo isso, nos lavar, isso é nos arrepender, nos usar desse benefício da redenção de Jesus por nós naquela cruz, nos ungir com o Espírito Santo de Deus, né? Vestir vestes novas, aleluia, isto é, nós estarmos limpos diante do Espírito Santo de Deus, estarmos revestidos do Espírito de Deus, aleluia, e nos descer, isto é, descer na presença de Deus, reconhecendo que nós temos que matar o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa carne, dizer não para a nossa carne e alimentar o nosso espírito. Aleluia. E no verso 5 diz assim, e ela, né, Ruth, respondeu a Noemi, farei tudo o que tu me ordenar. Então ela estava disposta, Noemi estava ali direcionando ela, e assim é o Espírito Santo de Deus. Quando nós dissermos a Deus que nós estamos dispostos a obedecer, aleluia, fazer tudo o que Ele nos ordenar, então Ele vai nos direcionar. Ó, e desceu, pois, a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha ordenado. Aleluia. E Boaz, pois, havendo comido e bebido, o seu coração estava alegre, retirou-se para dormir ao lado de um monte de cevada. Então ela veio silenciosamente, descobriu os pés e se deitou. Então, nós vamos ver aqui que ela obedeceu todas as instruções que Noemi deu a ela. E veja, e aconteceu que à meia-noite se estremeceu aquele homem e apalpou, e eis que a mulher estava deitada a seus pés. Então, ela ali, ela não fez algo para prejudicar ele, mas ela tomou um passo para que ele reconhecesse e notasse ela, né? E era um costume naqueles dias, né, que fizessem isso com aquele que poderia remir as suas dívidas. Então, ela não usou de má fé, aleluia. Então ele disse, quem és tu? E ela respondeu, eu sou Ruth, tua serva. Estende à beira a tua capa e cobre a tua serva. Portanto,
és um parente próximo. Então, ela foi e usou o termo certo. Olha, eu sou tua parente, você pode me remir, você pode comprar as minhas dívidas, você pode me possuir como tua esposa, porque era o costume daquele tempo, né? E ele disse: bendita seja tu do Senhor, minha filha, que tens feito melhor esta tua última graça do que a primeira, não indo após os jovens, quer pobres ou ricos. Então, ele vê ali que ela poderia, né, sair e viver a vida dela livremente. Ela era uma moabita, ela poderia ir atrás de outras aventuras, mas ela, contudo, ela escolheu, tomou essa decisão de ir atrás do remidor, que não somente ia salvar a vida dela, que ia, né, abençoar a vida dela, mas também ia salvar a sua sogra Noemi. Ela olhou para um bem muito maior. Aleluia, ela agiu da forma correta, porque ela escolheu servir a Deus, o poderoso, o grande eu sou. E ele disse, né, que ela era bendita, aleluia, e ele viu a bondade dela, não somente para para com ela mesmo, mas para a geração do marido, aleluia, que iria vir através daquele homem Boaz. Agora, pois, não temas, minha filha, eu farei contigo o que tu disseres, porque toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, durante aquele tempo em que ela esteve na colheita, colhendo ali as, as migalhas que ficava para trás do milho, os grãos que permanecia para trás, eles notaram o quanto ela era uma mulher virtuosa, o quanto ela estava cuidando de Noemi, o quanto ela estava se dedicando para cuidar de sua sogra. Então, aqueles meses, ela foi observada, e a conclusão ali que aquele homem teve e outras pessoas tiveram dela, que ela era uma mulher virtuosa. Aleluia. E agora, embora seja verdade que eu sou o parente mais próximo, contudo isto há parente mais próximo do que eu. Então ele diz, né, que havia parentes mais próximos do que ele, né? Ele era o parente mais próximo que poderia remir ela. Ó, aí continua, verso 13. Repousa aqui esta noite, e quando for de dia, se ele te redimir, bem te redima, mas se ele não te quiser redimir, eu te redimirei. Vive o Senhor, descansa, pois até amanhã. Então, ele diz que tinha o direito de outra pessoa remir ela, né? Mas se essa pessoa não quisesse remir, ele iria remir aquela mulher. E depois que repousou aos seus pés até pela manhã, levantou-se antes que pudesse conhecer a outro e disse: não se saiba que tenha vindo alguma mulher à eira. Depois lhe disse: dai-me o 10º que trazes sobre ti, e estende-o. E ela o estendeu. Ele mediu 6 medidas de cevada e as pôs nas suas costas, e se veio ela à cidade. Então ela volta agora com um pouco, né, da bênção ali com ela. Aleluia. Ele diz, né, que ali quando ele fala, ó, e ela disse: não se saiba que tenha vindo alguma mulher à eira. Então isso ele dizendo a ela, né, que não era para ela comentar, que era para ela ir logo embora, para que não ficasse mal vista, né? Porque nada tinha acontecido aquela noite. Aleluia. Em verso 16 diz assim: e assim veio a sua sogra. Ela foi até a sogra dela. Ele disse: como foi, minha filha? Então, aqui Noemi perguntando como que tinha sido, né? Se ela tinha sido desposada por Boaz. E ela lhe declarou tudo e ela declarou tudo o que com aquele varão lhe tinha acontecido. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada me deu, me dizendo, para que não vás vazia a sua sogra. Assim é o nosso Jesus. Ele não nos despede de mão vazia. Aleluia. Glória a Deus. Então o Espírito Santo de Deus aqui mostra o quanto o nosso Jesus, ele é
o maior provedor, o nosso remidor, o nosso cuidador. Ele nunca vai, quando nós vamos a ele jamais vai nos dispensar sem uma resposta, sem uma cura na alma, sem uma provisão. Jesus, todas as vezes que nós vamos a ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele é o próprio Deus que desceu do céu para remir o meu e o teu pecado. Aleluia. Verso 18 diz: Então Noemi disse: repousa, minha filha, até que saibas o resultado, porque aquele homem não descansará até que hoje mesmo conclua este negócio. Então, aqui, né, Noemi já sabia que aquele homem, ele estava disposto a resolver o problema daquela mulher, né? Então, aqui nós vamos ver que Jesus, ele veio e cumpriu todo esse propósito de salvação, por mim e por você. Ele não descansou até cumprir em obedecer todo o projeto, todo o propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Que nós possamos descansar em Jesus, assim como Noemi pediu para Ruth descansar. Descansa, porque você tem ido até um Deus poderoso e santo, você tem ido até a presença do Deus que pode todas as coisas. Você tem clamado ao Deus que pode resolver a tua vida, que pode resolver a tua história. Entrega tudo que você precisa, todas as suas necessidades, todo o seu cansaço físico e espiritual diante de Deus. E é Ele que vai remir, que vai te proteger, que vai te guardar, que vai te livrar de todo o mal. Amém? Esse é o resultado de quando nós vamos à fonte, à terra certa, quando nós estamos na terra certa, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Essa é a palavra. Então, quando Noemi fala ali, descansa, ela está dizendo descansa, né? Porque você vai obter aquilo que o teu coração almeja. Porque também ela sabia que Boaz estava almejando, porque ele a respeitou de todo o teu coração. E ele fez o que era correto, ele não a possuiu, porque ele sabia que por lei havia alguém mais próximo que tinha o direito. Então ele agiu de uma forma correta. Aleluia! Saiba, você tem um dono que é Deus, é o Criador. E você tem clamado a Ele. E é Ele que é teu socorro, Ele é quem vai remir os teus pecados, é Ele quem vai te livrar de todo mal. É Ele quem vai te revestir de poder para que você possa vencer aí os desejos da sua carne, para que você possa dizer não para a tua carne, que você possa permanecer, mesmo quando estiver doendo, mas permanecer na presença daquele que pode transformar a tua vida, que pode resgatar a tua casa, que pode mudar o seu casamento, que pode transformar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que você possa aceitar essa palavra, né? Que ela possa falar com você durante esse dia, no nome de Jesus. Amém? Se achegue àquele que pode te remir. Se achegue aos pés. Quando ela ali descobriu os pés de Boaz, era descendo, se humilhando diante daquele que poderia remir as suas dívidas, e o que pode remir as nossas dívidas é Jesus. Então não se humilhe ao homem, não se humilhe à situação, não vá chorar em desespero, mas se humilhe diante de Deus. Não vai desabafar com quem não pode fazer nada por você, mas se humilhe, se deite aos pés do Senhor Jesus, que é Ele quem vai te trazer a resposta, a vitória, no nome de Jesus. Amém? Amanhã nós continuamos com Ruth, capítulo 4, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é o último capítulo, aleluia, e é bem pequeno, né, e se Deus quiser, amanhã ou depois de amanhã nós vamos terminar esse livro de Ruth, que tem falado muito aos nossos corações. Deus é maravilhoso, então entenda, cuidado com as decisões, como foi falado no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, que as decisões que nós tomamos sem Deus pode nos trazer consequências. Aleluia. E que para sair da presença de Deus é muito rápido, mas para voltar muitas das vezes é demorado. Cuidado também que quando você sofre as percas devido às suas desobediências, você pode também estar tão desanimado na fé que você não está apto
para aconselhar outras pessoas, que você pode desanimar outras pessoas na fé. Então, que você venha entender que muitas vezes a amargura que você tem passado não é que Deus está pesando a mão, mas é permissão de Deus. Aleluia. E muitas das vezes nós temos que vigiar para que nós não venhamos ser um mau testemunho no nome de Jesus. Aleluia. E nem sempre você vai sair com as mãos abanando. Deus vai permitir alguém, assim como Deus levantou Ruth, a Moabita, que ela estava com uma fé renovada, uma fé ali ainda, o primeiro amor, e ela foi a mão estendida para Noemi. Ela não voltou de mão vazia, como ela disse, mas ela estava voltando com uma grande bênção, que era uma alma ganha para Deus, em nome de Jesus. Aleluia. E agora nós aprendemos que Boaz foi o remidor, e o nosso Jesus é o nosso remidor. Ele ia remir as dívidas de Ruth, como era naquele tempo. E nosso Jesus, ele pagou todo o preço por mim e por você naquela cruz. Ele te remiu, ele te lavou. Talvez até o dia de hoje você não tinha entendimento de que você é digno, porque Jesus, ele pagou o preço na cruz. Talvez você não tinha entendimento do que é certo e correto, porque no mundo muitas coisas nós podemos fazer, mas Jesus, ele deixou um Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você, e ele vai nos mudar, vai nos transformar, vai nos direcionar em retidão e justiça. Amém? E Deus, ele não pinga, mas ele transborda, como Boaz usou de misericórdia com Ruth, dizendo para os seus servos: deixe mais do que é dito pela lei, que era para deixar alguns grãos para os necessitados. Ele pediu para deixar ali, né, mais do que era dito por lei. E assim é o nosso Deus por nós. Quando nós recorremos a Ele, Ele dá muito mais do que nós esperamos. Ele dá muito mais. Ele transborda na minha e na tua vida. Vale a pena servir Jesus. Vale a pena servir Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.